Potencialize o capital humano da sua empresa. Transforme seu ambiente de trabalho, bem-estar psicológico, performance empresarial. Conte com a parceria do Instituto de Psicologia Ressignificar e Viver. Olá! Olha, a gente vive numa correria, né? Falando de meta, produtividade, resultado. Mas, assim, e o lado humano? O bem-estar no trabalho virou assunto sério. Virou, e não é para menos. O estresse, o burnout, esses problemas de saúde mental, física, ligados ao trabalho estão aí. E a conta chega, né? Para todo mundo. Exato. Para quem trabalha e para a empresa também. Por isso que hoje a nossa análise vai, mergulhar num material bem interessante que tenta dar uma organizada nisso. Gestão de riscos psicossociais no trabalho. Um projeto estruturado. Isso. Recebemos essa fonte e ela propõe um jeito de lidar com isso de forma mais estruturada mesmo. E o timing é perfeito, né? Totalmente. Não dá mais para fingir que não existe, ainda mais com a portaria do MTE, a 1419 de 2024. Ela começa a valer mesmo em maio de 2025, tá? Ah, sim. Essa portaria... Ela foi lá e colocou explicitamente os fatores de risco psicossocial dentro do GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que está lá na NR1, a norma geral. Ou seja, preto no branco. Exatamente. Acabou aquela história de, talvez a gente olhe para isso. Agora é como olhar. Virou parte do jogo, obrigatório avaliar e controlar. Deixou de ser só legal ter para ser tem que ter. Isso. E ela ainda conecta com a NR17 de ergonomia, que já falava de adaptar o trabalho às pessoas, né? Incluindo a organização do trabalho. E até cita a ISO 45003. Uma referência internacional, certo? Sim, sobre saúde psicológica no trabalho e que segue a mesma lógica do ciclo PDCA, sabe? Planejar, fazer, checar, agir. Melhoria contínua. O cenário tá todo armado para isso ser levado a sério. Faz muito sentido. E o projeto que a gente está analisando hoje na fonte vai bem nessa linha, né? Ir além do papel. Com certeza. O objetivo é criar um ambiente que seja, de fato, seguro e saudável psicologicamente. É prevenir que o trabalho adoeça as pessoas, seguindo a lei e o bom senso, né? E o material divide tudo em fases para facilitar. São 4, né? Isso, 4 fases principais que a gente vai seguir aqui. Primeira, preparação e planejamento. Segunda, identificação e avaliação dos riscos. Terceira, implementar os controles e acompanhar. E a quarta, documentar e melhorar sempre. Ok, então vamos lá. Começar a desembrulhar isso. Fase 1. Preparação. Por onde começa? Bom, a fonte diz que o começo é olhar para dentro. A empresa precisa se perguntar, a gente tem gente aqui que sabe fazer isso ou é melhor buscar ajuda fora? Alguém especializado? E tem um ponto que você já mencionou, a CIPA. Fundamental. E não só a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, mas os representantes dos trabalhadores também. A consulta a eles desde o início não é favor, é obrigação. Isso tem que estar claro desde o dia 0, então. Crucial. O material bate muito nessa tecla. E a gente vê na prática. Se não trouxer todo mundo para a conversa, SST, SSMT se tiver, gerente, diretoria, líder, supervisor, e o próprio trabalhador, a coisa não anda. Vira só mais um papel para o RH ou para a segurança do trabalho preencher, né? Exatamente, corre esse risco. Tem que definir quem faz o quê, quem responde pelo quê, quem aprova. Senão, vira um empurra-empurra danado. Imagino que a comunicação aí seja a chave. Como fazer o pessoal confiar e falar o que pensa sem medo? Olha, a transparência tudo, segundo a fonte. Tem que avisar antes o que vai ser feito, por quê, o que se espera com isso e, o mais importante, como a confidencialidade vai ser garantida. Se for usar questionário, por exemplo, o anonimato tem que ser real. Sem essa confiança, ninguém abre o jogo, né? Não abre. E aí os dados não valem nada. A participação fica só de fachada. E falando em dados, essa fase de preparação já envolve levantar muita informação, né? Não é só sair perguntando. Não mesmo. É quase uma investigação. O projeto detalha bem. Precisa pegar dados da empresa, dos processos, como são os postos de trabalho,
o perfil do pessoal, idade, sexo, tempo de casa. Até histórico de saúde? Sim, dados de afastamento, CATs, comunicação de acidente de trabalho, o que o PCMSO, o Programa de Controle Médico, já apontou, e dá uma olhada se já não fizeram alguma análise ergonômica ou psicossocial antes. É montar um dossiê mesmo, sabe? Para ter a foto completa da situação. Entendi. Mas aí, com tanto dado na mão, como é que se decide o que é risco de verdade? E o quão grave é? Ótima pergunta. Não adianta só coletar, né? A fonte diz que ainda no planejamento tem que sentar e definir critérios. E deixar isso escrito, documentado. Critérios para quê, exatamente? Para tudo. Como vamos medir a severidade de um dano? Qual a chance dele acontecer do jeito que as coisas estão hoje? Vamos criar níveis de risco, tipo trivial, baixo, médio, alto. E com base nisso, qual vai ser a regra para decidir? Isso aqui precisa de ação urgente, isso aqui pode esperar, isso aqui é só monitorar. E isso tem que ser transparente para todo mundo. Para todo mundo, inclusive para a fiscalização do trabalho se bater lá. Senão, a avaliação vira só opinião, puro achismo. A fonte dá exemplos desses perigos psicossociais para ajudar a identificar? Sim, sim. E são coisas bem do dia a dia que muita gente vai reconhecer. O material fala de assédio, claro, moral ou sexual, fala de gestão de mudança feita de qualquer jeito, que deixa todo mundo inseguro. Falta de clareza no que fazer também? Também, papel ambíguo, sabe? Ou ao contrário, sobrecarga de trabalho ou até pouca coisa para fazer tarefa muito monótona. Relação ruim com o colega ou chefe, falta de apoio, sentir que está sendo injustiçado, não ter reconhecimento. Nossa, bastante coisa. E ainda tem exposição à violência, trauma e os desafios do trabalho remoto ou isolado, né? Aquela desconexão. É uma lista para dar um norte, mas já mostra o tamanho do desafio. Com essa lista e os critérios definidos, como a empresa vai de fato buscar essas informações com o pessoal na fase seguinte? Quais as ferramentas? A fonte mostra algumas opções. Pode ser observação direta do trabalho, mas... olha, sempre conversando com quem faz, tá? Não é só ficar olhando de longe. Entendi. Pode usar questionários, mas tem que ser padronizados, validados, coisa séria. Fazer oficinas, grupos focais para discutir os temas. Ou, o que é mais comum e geralmente melhor, misturar tudo. Uma abordagem com vários olhares, multidisciplinar. E voltando aos questionários, o anonimato é o ponto crítico mesmo? Absolutamente. A fonte é enfática. Se for usar questionário, garantir o anonimato é condição básica para ter resposta honesta. As pessoas têm que se sentir seguras. E a ferramenta em si, qualquer uma serve? Não. Tem que ter base científica, ser adequada para aquela empresa, para aquela realidade. E quem aplica tem que saber o que está fazendo, ser competente. Importante lembrar, o Ministério do Trabalho não dá receita de bolo, tá? A empresa e seus profissionais de SST que têm que escolher a metodologia certa para eles. Beleza, planejamento redondo. Agora, fase 2. Botar a mão na massa para identificar e avaliar os riscos. A fonte fala de AEP e AET. Explica pra gente a diferença. Certo. A AEP é a avaliação ergonômica preliminar. Pensa nela como a porta de entrada, sabe? É obrigatória para todo mundo, até para empresa pequena que não precisa ter o PGR completo. E o foco dela? O foco é entender a atividade real. Como o trabalho acontece de verdade, ali no dia a dia, não só como está escrito no papel. É uma análise mais, digamos, direta, para pegar os problemas mais óbvios. E a AET? A AET, Análise Ergonômica do Trabalho, aí já é um mergulho mais fundo. É uma investigação mais detalhada, que leva mais tempo, mais recurso. E quando ela entra? A fonte diz que ela é para quando a AEP não deu conta de explicar o problema, ou quando as primeiras medidas não funcionaram, ou ainda se o médico do trabalho indicar, pelo PCMSO, ou depois de um acidente ou doença que precisa investigar melhor as condições de trabalho. A EEP é tipo a triagem. A EET é o exame mais complexo. Sacou? Saquei. E essa avaliação precisa de muito aparelho, medição? Não necessariamente. O material deixa claro que a avaliação dos riscos psicossociais pode ser qualitativa, baseada no conhecimento do profissional, na observação, nas conversas, nos documentos. Ah, bom. E aqui tem um ponto crucial que a fonte martela.
O foco da avaliação, seja EP ou AET, tem que ser nos fatores do trabalho que estressam. Ou seja, olhar para a causa do problema lá no ambiente, na organização. Carga alta, falta de autonomia, relação ruim. E não em ficar medindo sintoma individual no trabalhador, tipo o nível de estresse, ansiedade ou fazer exame biológico para isso. O foco é preventivo nas condições de trabalho. Essa diferença é gigante, então. O objetivo não é dar diagnóstico para a pessoa, mas sim para o trabalho dela. Exatamente. Se a gente pensar no GR ou PGR, o objetivo é prevenir acidente e doença, mexendo nas condições que causam isso. É um olhar para o coletivo, para a prevenção, para o ambiente, para a organização. Bem diferente da avaliação de aptidão do exame médico, né? Sim, que olha para o indivíduo, se ele pode fazer aquela função, mas, óbvio, tem exceção. Para trabalho em altura, NR35, ou espaço confinado, NR33, que são de alto risco, aí sim, a lei exige que a avaliação de fator psicossocial entre na conta para dizer se o trabalhador está apto ou não. Entendido. Então, avaliamos, identificamos, classificamos os riscos. Fase 3. Hora de agir. Implementar o controle e acompanhar. Como a análise vira ação de verdade? Aí entra o plano de ação. É o mapa do que fazer. Baseado no nível de risco que a gente achou para cada perigo, o plano define as medidas. Tem que criar algo novo, melhorar o que já existe ou só manter e acompanhar. E não é só dizer o que fazer, né? Tem que ter mais detalhe. Com certeza. O projeto estruturado que a fonte descreve exige detalhes. Cronograma com prazo para cada coisa. Quem é o responsável por fazer acontecer? E, muito importante, como a gente vai acompanhar se está sendo feito e depois como vai ver se funcionou, se reduziu o risco mesmo. Sem isso, o plano fica só no papel, né? Exato. Vira documento de gaveta. Tem que ter acompanhamento e medição de resultado. E na hora de escolher o que fazer, tem uma ordem de preferência. Porque às vezes a gente vê umas soluções mais superficiais. Tem sim, e é ordem obrigatória pela NR1, é a tal da hierarquia de controles. Prioridade número 1, sempre. Tentar eliminar o perigo na raiz. Se não der para eliminar, Aí, a segunda opção é minimizar ou controlar o risco com medida de proteção coletiva, que protege vários trabalhadores de uma vez. Só depois disso é que vem as medidas administrativas ou de organização do trabalho. Tipo mudar procedimento, fazer rodízio, dar mais pausa. E por último, Em último lugar, a proteção individual, o EPI, né? Que para risco psicossocial, vamos combinar, quase não existe. O que só reforça que tem que focar nas primeiras opções. essa hierarquia é lógica. Mas será que na prática não rola uma tentação de pular logo para as medidas administrativas, que talvez pareçam mais fáceis, mais baratas? Rola sim. É um risco real. E a NR30 tenta evitar isso justamente por impor essa ordem. O material fonte, quando dá exemplo, puxa para mudança mais estrutural. Tipo, Para lidar com sobrecarga, por exemplo. Em vez de só dar um curso de gestão do tempo para o funcionário, que é uma medida mais individual, a fonte sugere focar em redesenhar a tarefa para ficar mais clara, dar mais autonomia para a pessoa gerir o próprio tempo, flexibilizar o horário, ver se a equipe está do tamanho certo para a demanda, garantir pausa de verdade, qualificar o pessoal para lidar melhor com as tarefas. o foco é mexer na organização do trabalho mesmo. Exato, intervir ali. E como garantir que isso funcione na prática e não vire só mais uma regra no papel? A participação dos trabalhadores de novo. A fonte diz que eles têm que estar junto no acompanhamento para dizer se está funcionando, se está melhorando. Ninguém melhor que eles para saber, né? Faz sentido. E depois que mexe nas coisas, o ciclo continua. Tem que revisar a avaliação de risco, porque teoricamente a situação mudou. Tem que atualizar o inventário de riscos. É o PDCA rodando, lembra? Planejar, fazer, checar, agir. Melhoria contínua, buscando sempre melhorar a segurança e a saúde, juntando ergonomia e o psicossocial. Chegamos na última fase, então, a fase 4. Documentação e registros. A parte que muita gente acha chata, a burocracia. Mas imagino que seja essencial, né? Essencial. O material não deixa dúvida. Todo esse processo, do começo ao fim,
tem que estar registrado. Se a empresa tem PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, vai tudo para lá. Se é uma empresa menor, dispensada do PGR, aí entra no relatório da AEPE, da Avaliação Ergonômica Preliminar. E o que exatamente tem que ter nesse registro, nesse inventário de riscos psicossociais? O inventário é o coração do PGR, né? Para psicossocial, ele tem que ter no mínimo como são os processos, os ambientes, as atividades, descrever bem os perigos que foram achados, de onde vêm, como acontecem, quais as possíveis doenças ou problemas de saúde ligados a eles, quem são os trabalhadores expostos, quais medidas de prevenção já existem ou foram colocadas, se tiver dado de medição de exposição, colocar também os resultados das avaliações, incluindo as de ergonomia da NR17 e, claro, a avaliação do risco em si, a classificação dele, que é o que vai guiar o plano de ação. É bastante informação. E isso se faz uma vez e acabou? De jeito nenhum. O inventário é vivo, tem que ser revisto sempre que mudar algo importante no trabalho, ou pelo menos de tempos em tempos, conforme a NR1 manda. E guardar por quanto tempo? A norma fala em guardar o histórico por no mínimo 20 anos, ou até mais, se tiver outra norma específica pedindo. E não adianta só fazer e guardar, tem que dar acesso. Trabalhador, representante CIPA, sindicato, fiscalização, todo mundo tem direito de ver esses documentos. Documento faltando ou desatualizado é pedir para ter problema. Para a gente fechar esse ciclo das fases, dá para fazer um resumo rápido de quem faz o quê? Os papéis principais? Claro. Olha, a organização, a empresa, né? Responsabilidade final de garantir que aconteça, bancar o processo, garantir que o pessoal participe e seja informado. Os profissionais de SST, engenheiro de segurança, técnico, médico do trabalho, ergonomista, psicólogo, dependendo do caso, são quem bota a mão na massa técnica. E a CIPA? A CIPA acompanha tudo, traz o olhar dos trabalhadores, ajuda a verificar as medidas e tem aquele papel específico na prevenção de assédio e violência. E os trabalhadores, claro, são consultados sobre os riscos, dão feedback se as ações funcionaram e têm até o direito de parar uma tarefa se acharem que tem risco grave para a saúde deles. E tem umas figuras mais específicas que a fonte cita. O profissional legalmente habilitado, o PLH, geralmente engenheiro de segurança, não precisa para tudo do GRO, mas para coisas técnicas, tipo projetar uma proteção coletiva, e o médico do trabalho, que coordena o PCMSO. Ele monitora a saúde de um jeito ligado à prevenção e pode até pedir uma investigação mais funda, tipo uma ET, se desconfiar que tem problema de saúde vindo de fator psicossocial. É um time, né? Cada um com seu papel. Ufa! Realmente é bastante coisa. Recapitulando rapidinho, a gente passou pelas 4 fases que a fonte sugere para um projeto de gestão de riscos psicossociais. Preparar e planejar, identificar e avaliar, implementar e acompanhar os controles e documentar. Fica claro que não é algo simples, né? Precisa de método, de um passo a passo. Sem dúvida. E porque a gente dedicou esse tempo para entender isso, porque mexe direto com o bem-estar no trabalho, né? Com a saúde de todo mundo. Mas não é só isso. Não mesmo. Impacta a produtividade, criatividade, se a empresa consegue atrair gente boa e manter, e a imagem da empresa, a conformidade com a lei. Não é assunto de nicho, é central para qualquer negócio hoje em dia. Uma provocação aqui. Pensando em tudo que a gente viu na fonte, o material dá um caminho técnico, legal, estruturado, mas assim, pensando na natureza desses riscos, que às vezes são sutis, estão ligados à cultura da empresa, tipo um chefe tóxico, comunicação ruim, aquela pressão que todo mundo acha normal. Onde você quer chegar? Qual seria o maior desafio cultural mesmo dentro das empresas para ir além de só cumprir a lei no papel? Para realmente mudar a forma como o trabalho é organizado, para que ele promova a saúde psicológica e não só evite prejudicar. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.